Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez conto com o seu comentário, contando pra gente de onde você nos assiste, qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil, a sua opinião, o seu like, o seu compartilhamento, a sua inscrição. E atenção, torne-se membro do Foco do Brasil, faça parte desta comunidade verde e amarela, dando sua força, sua contribuição, 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. É fácil, aponte o leitor do seu smartphone para o QR Code que está aparecendo na tela e seja membro do Foco do Brasil. Não perca ainda de segunda a sábado com Leonardo Miller a primeira edição do Jornal Foco do Brasil após o almoço. Vamos agora às notícias desta edição. O debate dos candidatos à presidência da República no SBT, com a participação de Bolsonaro e a ausência do petista Lula. O debate foi uma parceria entre o SBT e o pool de veículos formado por Estadão, Rádio Eldorado, CNN, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil. Os participantes foram definidos com base no número mínimo de deputados federais eleitos pelos partidos. Lula se negou a participar do evento. Foi acusado por alguns de que ele teria fugido e justificou que já teria outros eventos, afirmando que foi avisado em cima da hora sobre a data, mas os organizadores desmentiram, informando que a data já estava sendo anunciada e havia sido informada ainda em março deste ano. O petista, que também faltou à sabatina da Record TV na semana, e a emissora lamentou e criticou a falta do petista à entrevista na Record TV. A participação de Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT, Simone Tebet, MDB, Soraya, União Brasil, Felipe Dávila, Novo e Padre Kelman, PTB. O debate foi dividido em 4 blocos com duração total de cerca de 2 horas. Em enfrentamento direto em 2 dos 4 blocos. Nos demais, respondendo aos profissionais que compõem o pool. É mais um momento importante para a democracia, gente. A participação do presidente Bolsonaro é digna de elogios e a ausência de Lula suscita o temor de que ele seria confrontado energicamente sobre os escândalos de corrupção na era petista. No primeiro debate promovido pela Band, Lula foi poupado, e essa é que é a verdade, não é? Teria muito a responder, a ser questionado, mas foi pouco exposto no maior tempo do debate. E no seu maior calo, né, os escândalos. Os candidatos concorrentes certamente até perceberam que ele foi poupado e da mesma forma a própria cúpula do PT, não é? Sendo assim, resolveram tirá-lo desse debate no SBT, muito embora as provocações contra Lula pudessem ocorrer com ou sem ele, como ocorreram. Mas um confrontamento cara a cara seria desmoralizante além da conta. De Ciro esperava-se muito em relação a declarações fortes e ele as fez. Bolsonaro também não deixou barato, não deixou de dizer o que gostaria de dizer, se defender de ataques, e os demais candidatos, ora atirando para um lado, ora para o outro, mas não saindo do que já fazem em seus horários eleitorais. Pelo que vimos nesta parte aí do andar da carruagem, o caminho segue sem muitas novidades, não é? E a sua opinião sobre esse debate no SBT, hein? Um momento ápice, o que destacou aí o momento, o debate, enfim, na sua opinião, o que foi destaque sobre o seu candidato, o que achou dos demais candidatos, o que achou sobre a ausência do petista, enfim, como avalia mais esse passo da corrida eleitoral? O presidente Jair Bolsonaro incluiu a região metropolitana de Campinas, cidade mais populosa do interior paulista, na reta final de sua campanha à reeleição. E mais uma vez, milhares de pessoas recepcionaram o presidente ao lado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do candidato ao Senado apoiado pelo presidente, Marcos Pontes. Campinas foi o ponto de partida da maratona da reta final da campanha de Bolsonaro rumo à reeleição.
Bolsonaro tem presença ainda nessa reta final em cidades de regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de São Paulo. Em Campinas, o dia foi muito movimentado, com uma grande motociata, discurso aos apoiadores na manhã de sábado, entre outros momentos durante o dia, sempre acompanhado do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do candidato ao Senado, astronauta Marcos Pontes. Aqui eu fiquei ano em 73, quando cursei a Escola Preparatória de Guerreiros do Exército. Ao meu lado, eu tenho duas pessoas fantásticas. O Tarcísio, que fez o INE, e o Marcos Pontes, que fez o ITA. Somos militares, como sempre, a serviço da nossa nação. Todos nós temos uma história aqui na Terra. Não interessa saber como eu cheguei até aqui, e sim por que chegamos até aqui. Tenho certeza que quando eu assumi em 2019, para onde está indo o nosso país? E o ministro de Infraestrutura, Marcelo Sampaio, mostrando o que está sendo feito Brasil afora, diretamente da estrada de ferro Carajás, que passa pelos estados do Maranhão e do Pará, é operada pela Vale no Brasil. E o ministro falou: nosso esforço junto ao setor privado é expandir essa forma de transporte com segurança e acessibilidade. Este é o Brasil que avança nos trilhos. Vamos em frente, disse ele, entre outras palavras. É o renascimento do setor ferroviário no Brasil. Acabamos de sair de Carajá, estamos indo em direção a Marabá, no Pará, uma ferrovia que transporta quase 300 mil brasileiros por ano, transporte de passageiro, conectando aqui a Amazônia até São Luís, lá no estado do Maranhão. O esforço para que as ferrovias voltem a ocupar um espaço importante no cenário da matriz de transporte nacional. Esse é o nosso compromisso para que nos próximos anos a gente possa dobrar, triplicar a capacidade dessas ferrovias na movimentação de passageiros. Nós fizemos a renovação antecipada do contrato de concessão da Vale e se comprometeu em dobrar a capacidade de transporte de passageiros para os próximos anos. O investimento está sendo feito não só nos terminais de passageiro, mas também aumentando a frota de vagões de passageiro. Então, o esforço de um governo sério, que toma decisões técnicas e a gente consegue, então, chegar nesse momento. É uma alegria para nós fazer parte desse momento da história de transformação, de mudança do nosso país. A gente fez isso não só na renovação dos contratos, mas também com a autorização ferroviária que vai implementar 20 mil novos quilômetros de ferrovia no Brasil. Esse é o Brasil que dá certo e esse é o Brasil que eu acredito. Vamos em frente. E neste mesmo ritmo, o ministro Paulo Guedes também comentou: não subestimem o Brasil. As estimativas do mercado para setembro apontam para um terceiro mês consecutivo de deflação. Será o trimestre de maior deflação da história brasileira, ao mesmo tempo em que vemos revisão de crescimento, alertou e comemorou Paulo Guedes. E uma notícia você viu que quase causou um susto nesta sexta-feira, dia 23, com o presidente também em Minas Gerais, local do acontecimento com Adélio Bispo em 2018, não é? Em Minas, gente, o avião com o presidente da República, Jair Bolsonaro, arremeteu antes do pouso no aeroporto de Pampulha, na tarde desta sexta-feira, dia 23 de setembro. A aeronave Embraer C-99, pertencente à Força Aérea Brasileira, interrompeu a aproximação para o pouso e fez mais um sobrevoo em Belo Horizonte antes da aterrissagem, que ocorreu alguns minutos depois, após o horário previsto. A arremetida foi necessária porque antes do pouso da aeronave da Força Aérea Brasileira, um avião que estava decolando do aeroporto de Pampulha atropelou um pássaro e a pista ficou impraticável. Além do avião presidencial, duas aeronaves também arremeteram. E além da repercussão, então, da presença de Bolsonaro ali em Divinópolis, teve esse fato e ainda, olha só, repercutiram os momentos dele em Contagem, onde Bolsonaro participou do ato Mulheres pelo Brasil, voltado para o público feminino. Ali ele fez um alerta, gente, sobre os últimos dias antes das eleições. E de acordo com Bolsonaro,
irão apontar mais uma coisa contra ele. Bolsonaro alertou. Contra ele ou contra sua família nos próximos dias. Vamos comparecer às urnas agora, no próximo dia 2 de outubro. Vão apontar mais uma coisa contra mim ou contra minha família nesses próximos dias que temos pela frente, ressaltou Bolsonaro. E durante o evento, Bolsonaro ainda pediu força, coragem e sabedoria para entregar o governo para a próxima gestão, o próximo mandato que venha a ser eleito democraticamente e numa eleição limpa, disse o presidente. Em um dos momentos de Bolsonaro em Minas Gerais, emoção, gente. Uma brasileira. As imagens foram para as redes sociais mostrando a emoção do encontro de uma senhora brasileira e o presidente da República. Ela se esforçava para registrar o momento e acabou recebendo um abraço especial com a bandeira do Brasil. O blogueiro Ricardo Noblat fez um post insinuando que a saúde do general Augusto Heleno estava em estado de tristeza, em tom de deboche, enfim, mas o chefe do GSI não deixou barato e rebateu também através do Twitter dizendo: para desespero de Ricardo Noblat, de Robson Bonin Veja e de suas fontes fakes, estou muito bem de saúde e, graças a Deus, trabalhando bastante todos os dias. Vida longa a vocês, respondeu o general Heleno, que tem demonstrado otimismo com a possibilidade de vitória de Bolsonaro já no primeiro turno. O Exército Brasileiro divulgou as imagens finais de um grande evento realizado no âmbito do Comando Militar do Sudeste, sob a orientação da 2ª Divisão de Exército, Divisão Presidente Costa e Silva. Imagens da 27ª edição do exercício Agulhas Negras, treinamento que visa adestrar militares em diferentes tipos de operações e assim aumentar a capacidade de pronta resposta e expedicionária da tropa. Em 2022, o treinamento voltou a ser realizado no Vale do Paraíba. O exercício Agulhas Negras 2022 contou com a participação de 4.300 militares, 70 blindados entre Guarani, Urutu e Cascavel, meios de transposição de curso de água composto por botes, passadeiras e portadas. As imagens são belas imagens de trabalho dos militares do Exército Brasileiro. Até isso tem, gente. Comunicado oficial da cúpula do tal PCC, que divulgou uma salve, negando a existência de qualquer plano para atacar autoridades e policiais durante as eleições de 2022. Essa notícia de que o PCC prepararia ataques nas ruas contra autoridades e policiais durante as eleições foi divulgada pelo apresentador José Luiz da Atena em seu jornal na Band TV. E o próprio jornalista apresentou uma carta de um suposto presidiário da penitenciária de Avaré, São Paulo, afirmando que o documento estava circulando por outros presídios. A carta, segundo disse da Atena, teria sido apreendida na cela do detento. A Secretaria de Administração Penitenciária divulgou nota sobre o caso. A carta da cúpula do PCC, então, agora cita expressamente o apresentador da Atena como se fosse uma resposta oficial ou um esclarecimento à Datena. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, publicou em suas redes sociais informações sobre sua participação no Congresso FenaBrave, um dos maiores eventos do setor de distribuição de veículos automotores do mundo, setor responsável por mais de 300 mil empregos. No evento, e esse número é aqui no Brasil, com milhares de concessionárias também, não é? No evento, Joaquim Leite reforçou que o governo Bolsonaro é parceiro do setor privado na busca por soluções climáticas lucrativas para o meio ambiente e para os empreendedores. Vamos liderar a industrialização verde com uma das menores pegadas de carbono do mundo. O governo Bolsonaro também, ele disse, o ministro do Meio Ambiente, o ministro esclareceu, o governo Bolsonaro não mentiu nem distorceu nenhum dado quando afirmou que mais de 80% da Amazônia é preservada. Segundo o INPE, cerca de 84% da Amazônia está preservada. O mesmo mostra um estudo, então, da Embrapa. 84,1%
de vegetação nativa. Joaquim Leite ainda destacou o 5G na Amazônia. A chegada do 5G na Amazônia levará também proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. As pessoas poderão trabalhar no meio da floresta com tecnologia de última geração. Parabéns, Fábio Faria, ministro das Comunicações. Mais uma conquista do presidente. Em outro assunto, o ministro Joaquim Leite, do Meio Ambiente, destacou: contrário ao que saiu na imprensa, a chegada do 5G vai acabar com o deserto digital que existe na Amazônia. A região irá se desenvolver quando ela estiver conectada ao Brasil. Parabéns pelo excelente trabalho, ministro Fábio Faria. É uma honra fazer parte do time dos sonhos do presidente Jair Bolsonaro. A região amazônica vai se desenvolver e vai ser protegida quando ela estiver integrada ao Brasil. E nada melhor que uma integração logística, como o ministro Marcelo Sampaio faz na infraestrutura, com ferrovias, hidrovias e rodovias, mas mais do que isso, com comunicação, educação e a capacidade de poder trabalhar do meio da floresta. Um grande desafio que nós temos para essa vasta região da Amazônia é que ela se desenvolva, protegendo o território e garantindo que essa área está protegida. O sistema do 5G, o modelo do leilão do 5G, que vai eliminar o deserto digital na vasta Amazônia, será uma forma de proteger essa região. É uma honra para mim, Fábio, parabéns pelo 5G aqui na Amazônia e por todo o leilão e pelo Brasil ser o primeiro aí da América Latina. Obrigado a todos. Muito bem, gente. Aliás, olha essa outra notícia relacionada. O Brasil foi escolhido por unanimidade para sediar em 2024 a 15ª Reunião Ministerial de Energia Limpa e a 9ª Reunião Ministerial da Missão Inovação, como reconhecimento do perfil limpo da matriz energética brasileira e do papel de liderança exercido pelo país nessa área. No mesmo ano, o Brasil exercerá a presidência do G20, grupo das principais economias do mundo, e vinculará os dois eventos à reunião ministerial de energia do agrupamento. Os dois eventos são plataformas multilaterais que reúnem países em desenvolvimento e desenvolvidos, além de organizações internacionais e empresas, com o objetivo de acelerar a transição para as energias limpas ao redor do mundo. Os projetos de colaboração internacional desenvolvidos pelas plataformas buscam estimular pesquisa e inovação, assim como aspectos vinculados à comercialização de tecnologias de energia limpa em larga escala. Os encontros serão realizados na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, no campus de Itaipu Binacional, usina hidrelétrica líder mundial em geração de energia limpa. Quem anunciou mais uma boa notícia para o agro brasileiro foi o ministro da Agricultura, Marcos Montes. A China abre mercado para o amendoim brasileiro. Foram concluídas todas as etapas necessárias para que as exportações possam ter início imediato. A abertura de novos mercados pelo governo Bolsonaro gera empregos para os brasileiros e riquezas para o Brasil, comemorou o ministro da Agricultura. Depois de um término de discussões longas entre o MAPA e a GACC, Administração Geral de Aduanas da China, mais uma boa notícia para o agro brasileiro. O mercado brasileiro de amendoim começa a exportar esse produto para a China. Um grande avanço para o Brasil, gerando emprego, gerando riquezas e, mais do que isso, mostra que a nossa chamada segunda safra, que é a do amendoim, que é do gergelim, que é do sorgo, também começa a ter esse espaço para as nossas exportações, se associando, se somando a proteína de soja, o farelo de soja, a polpa cítrica, que também abrimos esse mercado na China. Nessa última década, provavelmente seja o momento mais propício que nós estamos vivendo, de colocar os nossos produtos no mercado chinês, um grande mercado consumidor. Então, uma boa notícia, uma notícia que gera riqueza para o Brasil e gera emprego. E Marcos Montes afirmou também o seguinte: o agro brasileiro conquistou o mundo pela sua sustentabilidade e pela credibilidade e qualidade dos seus produtos. Nos últimos 3 anos, abrimos mais de 200 novos mercados para os mais diversos produtos. Não poderia haver um atestado de confiança mais forte no nosso agro. A sinergia entre a natureza, técnicas produtivas e produtores rurais faz do nosso país uma potência agroambiental.
Hoje, o Brasil é destacado pela ONU e pela OMC como um país que terá um papel decisivo para a garantia da segurança alimentar global. E o ministro da Cidadania, Adolfo Saxida, comemorou mais uma semana seguida de queda no preço da gasolina, comentou ele. 7ª semana seguida de queda no preço do diesel. Preço médio da gasolina está em R$ 4,88, queda de 34% em relação a junho. Preço médio do etanol está R$ 3,41, queda de 30%. Preço médio do diesel S10 está R$ 6,82, queda de 11,2%. É esperada, então, a aceleração também na queda do diesel, que já começou a cair. Espera-se ainda uma forte queda neste combustível. E assim chegamos à última semana, gente, antes das eleições de 2 de outubro. Temos apenas alguns dias para definitivamente o povo brasileiro selar o seu voto no dia 2 na urna. A expectativa desta caminhada para muitos brasileiros é que o país não regrida para tempos obscuros de corrupção, de grandes desastres políticos envolvendo a nossa nação. Que também possamos deixar para trás o tempo obscuro, difícil que vivemos, o mundo viveu com a pandemia e com os reflexos desta guerra da Rússia contra a Ucrânia. Que a gente possa entrar em uma nova era e é por isso que é preciso acertar na escolha neste momento, nesta reta final, últimos dias para o povo brasileiro, sobretudo aquele que ainda não definiu o seu voto, fazer a escolha. É importante ressaltar que, além da escolha para presidente, o povo brasileiro tem o compromisso de acertar na hora de votar para governador de cada estado, na hora de votar para o Senado, não é? Eleger o senador de seu estado, na hora de acertar, de escolher bem para o candidato a deputado federal, a boa escolha para deputado federal, também deputado estadual. São múltiplas escolhas que precisamos fazer, muito além do presidente, o candidato a presidente. Por isso, é preciso refletir, observar e fazer uma boa escolha. Temos com isso também os últimos programas eleitorais. Semana termina, essa nova semana, meados dela, conclusão dos horários eleitorais, não é? Para o governo do estado, para a presidência, para os demais candidatos a outros cargos. Então temos o fim da propaganda eleitoral. Em caso de segundo turno, a propaganda eleitoral retorna, seja para governador, seja para a presidência da República. Então a reta final em curso. Haja coração, brasileiros! Vamos definir o futuro do Brasil no dia 2 de outubro. O menino estava sentado tão próximo à senhora de roupa cinza que todos tinham certeza de que ele era alguém de sua família. Por isso, quando inconscientemente ele encostou seus sapatos enlameados na ampla saia da mulher que estava à sua esquerda, ela virou-se para a senhora de cinza e disse: "Desculpe, madame, mas a senhora poderia ter a bondade de ordenar a seu filho que tenha modos. Ele está sujando minha saia com seus sapatos enlameados." A senhora de roupa cinza corou um pouco e empurrou levemente o menino. "Meu filho?" ela disse. "Por favor, ele não é meu filho, não." O menino demonstrou inquietação. Era tão pequenino que não podia encostar os pés no chão. Então esticou-os diante de si, como se fossem 2 varais para dependurar roupas, e olhou para eles com ar de culpa. "Sinto muito ter sujado sua roupa, senhora," ele disse à mulher à sua esquerda. "Espero que seja fácil limpar." Não tem importância," ela disse, ao ver aos olhos do menino, os olhos do menino fixos nos dela, e complementou: "Você está indo para aquele lado da cidade, sozinho?" "Estou, senhora," ele disse. "Sempre vou sozinho. Não tenho ninguém para ir comigo. Meu pai morreu e minha mãe morreu também. Moro com a tia Clara,
Mas ela diz que a tia Ana também precisa ajudar a tomar conta de mim. Por isso, 1 vez ou 2 vezes por semana, quando ela está cansada e quer ir a algum lugar para descansar, me manda passar uns dias com tia Ana. Estou indo para lá agora. Às vezes eu não encontro tia Ana em casa, mas espero que ela esteja lá hoje, porque parece que vai chover. E eu não gosto de ficar andando na rua debaixo de chuva. A mulher sentiu certo desconforto na garganta e disse, um tanto hesitante, "Você é muito pequeno para andar por aí sozinho." "Ah, senhora, eu não me importo", disse ele. "Eu nunca fico perdido, mas às vezes me sinto sozinho durante a viagem. Quando vejo alguém que poderia ser meu parente, fico bem perto dessa pessoa só para fazer de conta que é verdade. Esta manhã eu estava fingindo que era parente desta senhora que está do meu lado e me esqueci de tomar cuidado com meus pés. Foi por isso que sujei a roupa da senhora." A mulher, então, passou o braço ao redor do rapazinho e puxou-o para perto dela com tanta força que quase chegou a machucá-lo. Os olhares lançados por todas as outras mulheres que ouviram aquela confidência sincera deram a entender que ela permitiria que o menino limpasse os sapatos em sua melhor roupa e que isso a deixaria satisfeita. Pense nisso, tire suas próprias conclusões. E assim, concluímos mais uma reflexão e uma edição do Jornal Foco do Brasil. Para outras reflexões maravilhosas e emocionantes como esta, acesse o meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e faça sua inscrição também por lá. Agradecimento hoje a Valdirene Feliz e Ari Romão. Também obrigado Daniel de Melo, Adelurdes Coimbra e Laís Diniz, inscritos membros do nosso canal. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e sua família.